Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela tela da TV Gazeta Record. É um prazer estarmos juntos a partir de agora com Gazeta Entrevista ao vivo para você pela TV aberta, pela parabólica no satélite Intelsat 14 e na TV fechada Claro Net, canal 516. Começando o Gazeta Entrevista desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Você é nosso convidado especial, vamos juntos com um bom bate-papo neste início de tarde. Eu quero lhe convidar também para participar e interagir com a gente pelas redes sociais. Gazeta Entrevista está no Instagram, tem Gazeta Entrevista ao vivo pelo Facebook, TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp. Tudo na tela para você, vai aparecer já já na sua tela o nosso WhatsApp, o 99989-1042. Participe, mande a sua mensagem, a sua sugestão ou a sua pergunta. Muito importante você estar com a gente, estar participando e interagindo do programa. E antes de eu apresentar a nossa primeira convidada de hoje, eu trago um recado para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A IP Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação em Rio Branco, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar condomínio, com pista de caminhada, playground, beach tênis e outros. Aproveite para comprar agora, enquanto estão em lançamento, que fica com preço menor. Para mais informações, o telefone está na tela, 3214.000. 3214.000, IP, 45 anos, apaixonada por você e Rio Branco. Agora sim, eu tenho o prazer de apresentar a nossa primeira entrevistada de hoje, a delegada Carla Fabíola. Boa tarde, delegada. Um prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente o convite que me foi feito para falar de um tema tão importante para a sociedade. Exatamente. O tema importante que nós vamos tratar hoje aqui é sobre estupro de vulnerável. E a gente até começa com uma notícia, vamos dizer assim, boa. Boa por quê? Porque a gente tem apresentado em 2023 uma redução no número de estupro e também de estupro de vulnerável, comparando com os números do ano passado. Lembrando, lógico, né, delegada, o ano ainda não terminou, mas o que a gente conseguiu levantar de números até agora mostra esse lado positivo, né? Isso, com certeza. Em comparação a 2022, realmente a quantidade de estupros de vulnerável na delegacia e no estado do Acre completo tem diminuído, realmente, o que é uma boa notícia. Ainda são números muito alarmantes, números grandes, mas já é uma boa notícia. Só para quem está em casa, eu vou trazer os números aqui, Olha só, casos de estupro em 2022 foram 163. Em 2023, nós temos 124. Esses números são até o mês de novembro, né? Okay. Até o mês de novembro, isso. Já nos casos de estupro de vulnerável, foram 526 em 2022 e 391 até agora em 2023. Antes de comentar os números, delegada, vamos explicar para quem está nos acompanhando qual é a diferença entre estupro e estupro de vulnerável. O estupro está tipificado no Código Penal no artigo 213 e o estupro de vulnerável está tipificado no artigo 217-A. O estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ou seja, o vulnerável, né? E o artigo 203, que é o estupro, é para acima de 14 anos, quando tem violência ou grave ameaça. Nos casos de estupro de vulnerável, por serem menores, a vítima não sabe o que está acontecendo com ela. Muitas vezes a criança ou a adolescente, ela não tem nem noção do que está ocorrendo. Então, por isso que não precisa ter nem a violência, nem a grave ameaça, já é tipificado como estupro. Exatamente, porque existe muito uma confusão. Não houve a conjunção carnal, então não é estupro. Não, o fato de você tocar pode ser considerado estupro. Um toque nas partes íntimas de uma criança já é considerado um estupro de vulnerável. Inclusive, é importante ressaltar que até em casos de que a vítima tem uma relação amorosa com o autor,
mesmo ela tendo assim, um histórico, a vida dela, tenha vários namorados, se ela for menor de 14 anos, ela teve conjunção carnal, ela também, o autor vai responder por estupro de vulnerável. Delegada, é possível a gente buscar explicações para esse número tão alto de casos de estupro de vulnerável aqui em nosso estado? Tem de onde a gente buscar uma base teórica para tentar justificar isso que é injustificável? Isso. Infelizmente, no nosso estado, assim como em alguns outros estados do país, ainda tem muita questão cultural, né? Tem a cultura do estupro, que é normalizar esses atos, tocar numa vítima e aí ainda culpar a pessoa, culpar a vítima pela roupa que ela veste, pelo comportamento dela, por ela ter vários namorados, o que é que ela estava fazendo naquela hora, naquele local, por que ela foi para a festa, né? Então nada justifica um estupro, nada justifica esse tipo de violência. Então é sempre importante e acaba muitas vezes a vítima não falando para ninguém, porque às vezes em vez de ela ser acolhida, ela acaba sendo condenada pela sociedade. Então ela acaba não indo informar, não indo denunciar na delegacia, não falando para um responsável dela o que realmente aconteceu. Em alguns casos lá na delegacia, a vítima demora a ir denunciar, a falar para um adulto, e muitas vezes ela chega dizendo, eu tenho medo, tive medo de falar pela minha mãe poder me bater, de eu ser colocada de castigo, ou então vão tirar meu celular porque alguém está molestando ela. Então ela ficou com medo de denunciar. Então isso, infelizmente, é o que ainda é um grande gargalo para a sociedade, saber que a vítima, ela é vítima, então ela vai ser tratada como tal. Não como uma autora. Muitas vezes a vítima chega dizendo que ela é a culpada, e nunca é. Sim, exatamente. E nós temos, então, muitos casos que acabam sendo ocultos, né? Infelizmente. Porque as vítimas não têm essa coragem. E tem sido feito um trabalho para incentivar essas pessoas a denunciarem, a trazerem à tona esses casos? Com certeza. Aqui no estado, todas as vezes que é feita uma prisão preventiva, uma prisão com condenação desses estupradores, geralmente nós informamos, divulgamos as prisões justamente para dizer que acontece justiça, né? Muitas vezes esses casos têm que ser divulgados. A gente não divulga nem o nome do autor, nem da vítima, mas tem que ser divulgado todos os casos, justamente porque às vezes a pessoa que está vendo, ela percebe, não, isso aí também aconteceu comigo, né? Em alguns casos, então assim, a pessoa é estimulada a vir denunciar, encorajada a ir denunciar na delegacia. Também fazemos, a Polícia Civil, ela também faz programas a gente vai diretamente nas escolas, faz muitas palestras, informando tanto para crianças em creches, informando as partes do corpo que as pessoas podem pegar, que os adultos podem pegar. Quem pode tocar nelas realmente é só o pai e a mãe. A gente informa para as crianças menores, né, de creche. Também vamos em colégios, fazemos muitas palestras para adolescentes, informando o que é uma importunação sexual. A gente não pode estar divulgando, os adolescentes não podem estar divulgando fotos íntimas, fazer montagens. Tudo isso é crime e eles podem ser, sim, investigados e até condenados. Eu acho que outro fato importante para a gente abordar aqui e que talvez dê um conforto maior às vítimas é que a partir do momento que elas denunciam esse caso à autoridade policial, delegada, elas vão ser acompanhadas também. Existe toda uma rede de acompanhamento a essas vítimas? Isso, com certeza. A vítima, quando chega na delegacia, ela tem que ir acompanhada de um responsável maior de idade para registrar o boletim de ocorrência. Então é feito de uma forma bem sucinta, para que ela não seja revitimizada logo na entrada, logo na permanência, quando registra o BO. E aí, assim que ela faz esse registro do boletim de ocorrência, ela já é encaminhado, o responsável é encaminhado para ser ouvido através de termo de depoimento. O responsável vai explicar o que foi que a vítima falou para ele, né? E aí a criança ou adolescente, ela é encaminhada para ser ouvida pelas psicólogas da delegacia. É importante salientar que a nossa delegacia, a DECAV, né, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima, ela é uma delegacia bem diferenciada, porque ela tem psicólogos e assistentes sociais próprios para atender essas crianças e adolescentes vítimas. Então, assim, não vai ser, as crianças não vão ser ouvidas diretamente por um policial. Sim. E sim, ela vai ter um local todo acolhedor, totalmente humanizado, justamente para que ela se sinta um pouco mais à vontade
para falar o fato que realmente aconteceu. Né? Existe toda uma equipe multidisciplinar Isso. que acompanha esse atendimento, que vai além do atendimento policial, né? Com certeza. Agora, delegado, é possível a gente saber o porquê que existe essa diferença tão grande entre os casos de estupro, que a gente tem um número, apesar de alto, menor, e nós temos muito mais casos de estupro de vulneráveis aqui no nosso estado. Por que essa diferença tão grande? Uma das causas é, como eu já lhe informei, né? O estupro, às vezes a vítima ela se sente, tem que ter a violência, a grave ameaça, então ela se sente mais acuada para ir denunciar. Na fase do estupro de vulnerável, como são menores, então assim, não precisa ter a conjunção carnal, só um toque já é tipificado o estupro de vulnerável. Então se você, se o padrasto, o vizinho, tocar na criança por uma brincadeira, já pode sim ser considerado estupro de vulnerável. Então assim, tem vários casos, o delito de estupro de vulnerável, ele abrange muitas condutas, então acaba tendo uma quantidade maior. Né? E por elas serem mais vulneráveis, né, até o nome já fala, muitas vezes o autor, o agressor, acha que nunca vai acontecer nada com ele, nunca ninguém vai saber. E, infelizmente, muitas vezes a criança ou adolescente, para ir denunciar, demora anos para ela chegar na delegacia. Já passou por várias fases, vários anos sendo molestada, e aí chega na delegacia após muitos anos. Você que está em casa, está participando, mandando a sua mensagem, nós vamos abrir a partir de agora o espaço para a participação do telespectador. Está aí na sua tela as nossas redes sociais, desde o Instagram, passando pelo Facebook, YouTube e o nosso WhatsApp, o 999891042. E já chegou uma mensagem por aqui. Boa tarde, Gabriel. Como é a atuação da delegacia no caso de matrimônio de adultos com adolescentes de 13 e 14 anos, que é muito comum no interior e na zona rural? Sabemos que culturalmente, em décadas passadas, se casava muito cedo. Como avaliar esses casos? Delegado, é a pergunta do Farias. Obrigado, Farias, pela sua pergunta. Obrigada, Farias, pela pergunta, e é muito importante e muito interessante essa pergunta. Realmente chegam muitos casos à nossa delegacia, principalmente em casos do interior, em colônias, né, mais afastado, porque aqui, como eu já falei, até a parte cultural, as pessoas acham isso super normal. Quando a gente vai ouvir a vítima, ela diz, não, mas eu não estou sendo estuprada, eu fui porque quis, que uma vida melhor, mas a gente verifica todos esses casos. Infelizmente aqui tem uma grande quantidade. Vem muitos casos que chegam na delegacia informados pela maternidade, que quando a vítima tem um filho menor de 14 anos, já tipificando o estupro de vulnerável, eles vão denunciar, e também muitas vezes vem as denúncias do Conselho Tutelar. Caso eles saibam alguma situação, eles já reportam diretamente à delegacia, é tombado o procedimento e a gente vai fazer todo o procedimento. Como eu já falei, independente que a vítima consentiu ou não, ela é uma vulnerável, porque a criança nem sabe, o adolescente nem sabe que é uma pessoa vulnerável. Às vezes até o pai e a mãe acham aquilo ali super normal, e pode até serem investigados os pais e as mães que consentiram essa situação. Além do fator cultural, existem outros fatores que acabam permeando esse tipo de relação, talvez como um fator econômico? Isso, a questão financeira pesa muito nesse momento, nesse tipo de investigação, porque muitas vezes a criança ela vive num local de baixa renda, vem um maior de idade dizendo que vai dar uma vida melhor para ela, e a criança o adolescente acaba aceitando essa situação. O pai às vezes aceita também, mas é importante salientar que continua sendo estupro de vulnerável. Mais uma dúvida chegando aqui. A delegada Carla acho que já explicou, Marco Aurélio, mas a gente não gosta de deixar o nosso telespectador mal esclarecido. Ele pergunta aqui sobre ela quer saber a diferença de estupro de vulnerável e estupro. É isso que a senhora já falou, mas vamos repetir para a gente deixar o nosso telespectador bem informado. Acho que o Marco Aurélio chegou atrasado. Isso, estupro é ter conjunção carnal com maiores de 18 anos quando tem violência ou grave ameaça. A pessoa, no caso, quando ocorrem os fatos, ele teve a conjunção e teve a violência ou a grave ameaça. Nos casos de estupro de vulnerável, é muito importante salientar que não precisa
o autor ter ameaçado a vítima menor ou ter agredido ela. Só em tocar qualquer ato libidinoso, também para satisfazer o próprio, né, o libido da pessoa, também é caracterizado. Então, vale ressaltar que no artigo 217-A, no parágrafo 1º, ele também fala sobre, também incorre no crime de estupro de vulnerável, até a pessoa maior de idade que está sobre alguma enfermidade ou não tem resistência àquela situação. Nos casos de bares, em festas, que a pessoa se embriaga e não sabe, tem aquele coma alcoólico, ou bebeu demais e não lembrou o que é que A famosa Boa Noite Cinderela, não era um coquetel também, que eu utilizava? Isso, Boa Noite Cinderela. Ou então algumas pessoas bebem demais e acabam não lembrando o que ocorreu. Nesses casos, então, se enquadra como estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Incorre na mesma pena de um delito de estupro de vulnerável. A pessoa, mesmo sendo maior de idade, ela não tem condições de se negar a fazer aquele ato sexual. Você que está em casa pode participar, mandar sua pergunta para cá no 99989-1042. Gazeta Entrevista vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a delegada Carla Fabiola e eu quero saber dela o perfil das vítimas, o perfil dos agressores, também sinais que às vezes você em casa pode perceber no seu filho, na sua filha, e isso pode acender um alerta de que ele está sendo vítima de um caso de estupro de vulnerável. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo e você aproveita o intervalo para participar, mandar a sua mensagem 99989-1042. Está na tela, tomar uma aguinha e a gente volta já.